manda na maior animação é a torcida do Atlético Mineiro. O clube foi que mais contratou durante a quarentena. O técnico Jorge Sampaoli pediu os jogadores e a diretoria atendeu. Pois é, mas para um clube que já não vivia uma situação financeira muito estável, pode vir a pergunta, né? De onde vem tanto dinheiro? A situação financeira do Atlético, ela, todo mundo sabe, de muitos anos, ela já não é, né, muito saudável, né? O Atlético já vem aí há 20 e poucos anos aí acumulando prejuízos. 746 milhões de reais. Este é o valor da dívida do Atlético Mineiro, segundo o balanço financeiro de 2019. O Atlético tem uma das piores situações financeiras quando se trata da quantidade de dívidas, da quantidade de dívidas de curto prazo. O cenário ficou ainda mais complicado com a perda de receitas durante a pandemia, o que gerou 250 demissões no clube. Jogadores e funcionários estão com salários atrasados. Mas apesar de tantos problemas financeiros, o Atlético não para de contratar. Jorge Sampaoli, um dos técnicos mais bem pagos da América do Sul, chegou em março. A comissão técnica do argentino custa mais de R$1 milhão por mês ao clube. Antes, o Galo já tinha investido alto na contratação do volante Alan e do lateral Guilherme Arana. Só que o Atlético não parou por aí. E foi o time brasileiro que mais investiu em contratações durante a pandemia. Foram 5 jogadores, que no total custaram cerca de 50 milhões de reais. Só pelo atacante Marrone, revelação do Vasco, o Galo vai pagar 20 milhões. Marrone é o nome da emoção! Isso tudo no mesmo momento em que está construindo um estádio. Fica a pergunta, de onde vem toda essa grana? Eu empresto dinheiro, depois o Atlético me paga. Investimento que é na confiança. Rubens Menin é conselheiro do clube. Além de ceder de graça o terreno avaliado em 49 milhões de reais, onde o estádio será erguido, é a construtora dele que está executando a obra. A gente conseguiu comprar esse terreno e achamos que deveria doar para o Atlético, e nos deu muito prazer fazer isso. Menin já pagou 60 milhões de reais para que o estádio tenha o nome da construtora dele. A previsão de inauguração é 2023. O custo deve passar dos 500 milhões de reais. Desse valor, cerca de 300 milhões já estão garantidos com a venda de parte de um shopping que pertencia ao clube em uma área nobre de Belo Horizonte. Boa parte do que faltar virá de parceiros. Um dos principais é Ricardo Guimarães. Dono de um banco, ele foi presidente do Atlético entre 2001 e 2006. Já investiu 60 milhões na compra de cadeiras cativas do novo estádio. Mas, segundo o balanço do clube, também ajuda de outras formas. O Ricardo Guimarães hoje tem 160 milhões de reais emprestados ao Atlético. Já os empréstimos de Menin, só para contratações, estão estimados em 70 milhões de reais. A ideia é, eu invisto, mas desde que seja para fortalecer o time. Se for para pagar a dívida do passado, não. De acordo com o empresário, tudo sem juros, correção monetária ou prazo para pagar. Eu não quero cobrar isso do Atlético, não vou cobrar. O Atlético vai pagar quando puder. Mesmo quando o Atlético for te pagar, você já vai estar perdendo dinheiro. Mas o Atlético hoje, ele faz isso como prazer. Atualmente, em termos de legislação, em termos de fair play financeiro, que a CBF está para implementar no futebol brasileiro, essas participações dos empresários não tem nenhum problema, né? O torcedor precisa ficar atento porque, dependendo da maneira como esse dinheiro está entrando no caixa do Atlético, isso pode virar um problema de longo prazo ou não. Os jogadores comprados com dinheiro do investidor têm o mesmo perfil. São jovens com potencial de revenda. O que ele tem é realmente o meu compromisso pessoal de que, na medida em que a gente estiver melhorando a situação e vendendo um ou outro jogador, fazendo dinheiro, a gente vai aos poucos amortizando esse endividamento com ele. Por um acaso, o jogador não for vendido, quem fica com esse prejuízo? É um risco que eu estou correndo. Se o atleta vender, o que eu vou fazer, né?
é o azar que a gente dá, mas é o azar que a gente está consciente, e eu acho que as apostas que foram feitas até agora são apostas boas, né? Então, eu confio muito nessa turma que está dirigindo o Atlético, eu sou competente, então acho que é por aí. Menin garante: os jogadores contratados não são escolhidos por ele. Quem toma decisão em relação a isso é a diretoria do Atlético, o diretor de futebol, não sou eu apenas ajudo, né? Os empresários também ajudam no pagamento do salário do técnico Jorge Sampaoli. Mas nesse caso, segundo o presidente Sérgio Sete Câmara, é uma doação. É isso mesmo, eles nos ajudam na complementação. A última contratação do clube foi o atacante Keno, que vai custar cerca de 12 milhões de reais. Mas por já ter 30 anos, o caso dele foi diferente. O investimento do Keno é um investimento do Atlético. O investimento do Keno é um investimento de técnico. Com tantos investimentos, os atleticanos vivem um momento de expectativa. Mesmo com a pandemia, o clube vendeu 100 mil camisas dessa versão promocional criada por um torcedor. Além disso, o programa de sócios mais que dobrou, superando a marca de 43 mil integrantes. Todo mundo tá muito empolgado. Os investidores que estão colocando dinheiro no Atlético, que ganham o dinheiro dele e que nós ganhamos os títulos. Rumo ao título, que é isso que a torcida quer. Minha preocupação como torcedor é se vai dar certo ou não. A crise financeira do maior rival serve de exemplo. Mas será que o Atlético corre esse risco? Acho que não, né? Nós estamos deixando tudo muito claro, muito transparente. Não tem absolutamente nada próximo daquilo que aconteceu no passado, né? Lá no Cruzeiro. Uma espécie de rico endividado. O Atlético acredita que os resultados em campo serão suficientes para pagar essa conta. A gente acredita que o Atlético vai sim brigar esse ano pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem tudo para isso. O Paulistão ainda não tem data para a volta dos jogos, mas os times estão autorizados a retomar os treinos a partir desta quarta-feira.